Hello, Bookmigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Livros da Lud. Eu sou Júlia Lud, sei lá como vocês querem me chamar. E hoje, gente, o vídeo vai ser um pouquinho diferente do que eu costumo fazer. Tô aqui sentada confortável, porque vai ser mais um bate-papo mesmo. Foi um vídeo que eu tive uma ideia, sei lá, pensando no que o pessoal tava querendo que lançasse esse ano, nas coisas que estavam previstas pra esse ano. E aí surgiu a ideia de criar esse vídeo, que é uma coisa meio tendências de 2024, títulos, não títulos, mas temas que eu acho que vão estar em alta e aí, consequentemente, alguns títulos que eu acho que vão bombar muito esse ano. Coisas que eu acho que vão, sabe, crescer muito esse ano e a gente vai ver repetidamente coisas muito parecidas acontecendo em 2024 dentro do mercado literário, tá? Lembrando que eu não sou especialista em mercado, nada do tipo, eu sou uma consumidora que gosta muito de acompanhar tendências, tanto lá de fora quanto aqui de dentro. Então, eu não sou especialista em nada, tá? Eu sou só uma jovem leitora de 26 anos. Eu não trabalho com mercado, não faço nada do tipo. É só realmente as minhas ideias são completamente fontes da minha cabeça, tá? São achismos meus, coisas que eu vi que... Porque, assim, as coisas no Brasil, elas demoram um pouquinho mais pra chegar, né? Principalmente no sentido de literatura, porque, os livros têm que ser comprados, traduzidos, tem toda uma grande campanha em cima disso, né? É um trabalho, você comprar um livro, traduzir um livro, produzir um livro, depois vender o livro. Então, a gente tem aí um atraso, quando a gente fala de mercado editorial, a gente tem um atraso de coisas de lá de fora para coisas aqui do Brasil, isso é normal. Mas eu quero falar de algumas coisas que eu acho que vão crescer muito agora, que a gente vai ver muito esse ano. Eu fiz um videozinho curto já para as redes sociais, mas esse aqui eu quero me aprofundar mais, falar de outras coisas que eu acho que também vão ser grandes, assim, que a gente vai ver muito esse ano acontecendo. Eu acho que a coisa que a gente mais vai ver esse ano, que vai ser tipo um boom, que tudo vai vir assim, até os livros que autores nacionais, né, que gostam de escrever de fantasia, vai escrever, são romantasias. As romantasias são aqueles livros de fantasia em que o romance é o personagem principal, né? Nas romantasias, a gente tem... Numa fantasia, quando eu penso em fantasia, eu imagino um mundo mágico, o sistema de magia, o ambiente, todo esse tipo de coisa. Mas dentro de uma romantasia, isso tudo está, porque é uma fantasia, então a gente vai querer descobrir esse mundo, entender se tem poder ou não, mas o foco não tá nisso, o foco está no romance entre os protagonistas, sabe? Então, numa romantasia, o que a gente vê que é a coisa principal, que mais vai ser desenvolvida, é o romance. Um exemplo de romantasia é a Quarta Asa, né, Fourth Wing, que inclusive ganhou um prêmio no Goodreads, e eu acho que a romantasia vai ser muito mais forte esse ano, porque ela cresceu muito em 2024, mas eu acho que esse ano vai vir ainda com mais força. E eu acho que o Goodreads tem um dedo importante nisso, porque em 2023 a gente teve o Goodreads Choice Awards, e eles simplesmente tiraram uma categoria, se eu não me engano, era de middle age, que é tipo livros ali de pré-adolescentes, e colocaram romantasia como uma categoria. Então, a partir do momento que você cria uma categoria nova num prêmio que, tudo bem, não é um prêmio seríssimo da literatura, mas é um grande prêmio. Muitas pessoas consideram o Goodreads Awards, Choice Awards, como um grande prêmio, porque é uma votação do público, afinal de contas. Então, é o que o público está gostando de ler. E aí, se eles criam uma categoria nova para um tema, gênero, subgênero, não sei como categorizar isso, novo, todo mundo vai querer escrever sobre aquilo, né? Porque é a sua chance de, talvez, conseguir alguma coisa numa coisa que tá começando, né? Não sei se fez sentido pra vocês, mas enfim. No ano passado a gente teve essa criação aí do Romantasia. Então, melhor Romantasia, a gente teve aí Fourth Wing, a Quarta Asa, que tá chegando no Brasil agora. E esse livro, eu gostei muito, eu já falei muito dele aqui no canal. Ele é um livro que tem elementos fantásticos, tem até muito mais do que outras romantasias que eu já li. Mas o romance é o foco, assim. Um que eu acho que também se enquadraria ali em romantasia é Divinos Rivais, que é um livro que a gente vai ter toda a fantasia envolvida. Eu acho que ele é até mais romantasia do que Quarta Asa, por exemplo, que é um livro que vai focar muito no romance dos personagens e que as coisas do universo mágico ficam muito de segundo plano. Isso me incomoda muito como pessoa, como leitora, mas porque não é o meu gênero, não é a minha praia, entendeu? Porque não é o tipo de coisa que eu gosto. Mas pra quem gosta, esse ano vai ser o seu ano. Eu acho que muita coisa que lançou lá fora vai chegar no Brasil esse ano de romantasia. Eu acho que muitas outras romantasias vão serem publicadas lá fora. Então, eu acho que vai ser um subgênero aí que vai durar aí uns 2, 3 anos em alta. Mas esse ano talvez seja o ano que seja mais em alta possível, porque é o que tá todo mundo falando sobre. Todo mundo quer ler fantasia com romance. Eu acho que é uma coisa que começou bastante com a Cotar. E outras fantasias, óbvio, mas a Cotar tem muito de romantasia também. Eu acho que é uma coisa que vai vir com tudo. Tipo, vai vir com tudo
agora em 2024. Então, pra quem gosta, tá muito bem servido. Pra quem não gosta tanto, eu sinto muito, meu querido, não vai ser o nosso ano. Outra coisa que eu acho que a gente vai bombar em 2024, assim, que já tem um tempo que eu acho que tá voltando, mas eu acho que vai vir pra brilhar ainda mais, são comédias românticas, as rom-coms. Eu amo comédia romântica, adoro livro de romance que é, tipo, comédia também, sabe? Que é uma coisa que não tem aquela carga dramática, é só, tipo, divertido e tal. A gente viu muito disso em 2023, já vem numa grande crescente, né, a comédia romântica, mas eu acho que esse ano a gente tá vendo muita comédia romântica no cinema. Eu não sei se vocês já foram assistir aquele filme da Sydney Sweeney, que é, tipo, a comédia romântica do ano, assim. E eu acho que isso, o cinema, a televisão, dita muito nossos gostos até pra livros, assim. Então eu acho que a gente vai ver muito livro de comédia romântica ainda esse ano. Talvez demore um pouquinho pra chegar no Brasil, né, as coisas, mas muitos dos que já foram publicados, tipo, ano passado e ano retrasado lá fora, estão chegando no Brasil agora. Então eu acho que a comédia romântica vai ser uma coisa que vai brilhar muito no sentido de literatura por aqui também. E eu acho que os autores nacionais também vão passar a escrever bastante comédia romântica. A gente já tá vendo, né? A gente ia muito pra um lado de romance bem dramático e coisas tristes acontecendo. E aí, de uns tempos pra cá, a gente vê muitas comédias românticas sendo escritas. Por exemplo, a própria Britney C. Cherry, que é muito conhecida por romances extremamente dramáticos e carregados de muito peso, começou a escrever comédia romântica agora, sabe? Então, eu acho que é uma coisa que nunca deixou de estar em alta, a comédia romântica. Sempre foi alguma coisa que as pessoas gostaram. Só que é aquela coisa, né? Muito altos e baixos. Eu acho que a comédia romântica vai brilhar um pouquinho mais agora em 2020. Eu fico muito feliz porque eu amo. É meu gênero favorito de romance, assim, é a comédia romântica. E puxando, né, que eu falei que a gente tem Britney C. Cherry escrevendo comédia romântica, eu acho que outra coisa que a gente vai ver muito em 2024, a gente já viu um pouquinho em 2023, no finalzinho do ano, mas eu acho que em 2024, se Deus quiser, vai vir ainda mais forte. Romances de Natal. Eu comentei a Britney C. Cherry porque ela escreveu uma comédia romântica de Natal, que foi publicada para o Natal, aqui no Brasil, mas eu acho que finalmente as editoras estão começando a olhar esse mercado natalino, né, o mercado de literatura natalina, com um pouquinho de mais de carinho, assim. A gente sofria muito com a falta de livros de Natal no nosso mercado. Eu sempre gostei muito de ler livros de Natal no Natal, né? Em dezembro, assim, eu acho que combina muito. E eu sempre tive que procurar muitas coisas lá fora, porque aqui não chega quase nada de Natal. E no ano passado a gente teve uns 5 ou 6 lançamentos diferentes de Natal, coisa que nunca acontecia no Brasil. E também os autores nacionais, principalmente o pessoal que publica independente do Kindle Unlimited, tá produzindo muita coisa de Natal. Então eu acho que em 2024 a gente vai ver ainda mais as editoras se preparando já e começando a publicar coisas pro Natal mesmo, sabe? Eu acho que é uma coisa que vem muito aí, coisa que vai crescer muito mais nesse mercado. 2 exemplos, igual eu falei, teve esse da Britney C. Cherry, que é o Encontro com Holly, que eu acho também que, né, uma comédia romântica e Natal uniu, tipo, os 2 grandes momentos em um livro só. E a gente também teve um Namorado de Natal, que lançou no finalzinho passado da Record também. Teve um que foi da Harlequin, da Sarah Morgan, não vou lembrar o nome, mas vou deixar a capa aqui, também lançou pro Natal. Teve o do Clube do Livro dos Homens, que também lançou pro Natal. Então eu acho que estão começando a olhar com mais carinho e ver que o pessoal realmente gosta, sim, de livros de Natal, sabe? A gente quer ler sobre Natal no Natal. Faz total sentido combinar esses momentos. Então eu acho que livros de Natal, se Deus quiser, todo ano eu fico torcendo pra ser um momento, mas eu acho que, como eu vi vários lançamentos no ano passado, eu acho que esse ano a gente vai, espero eu, ver uma crescente nesses lançamentos. É claro que tem que torcer pros livros que foram publicados no ano passado, né, terem uma venda legal, porque não adianta nada eles publicarem livros de Natal se ninguém quer ler. Mas eu acho que é um mercado muito inexplorado ainda. É um mercado super vazio aqui no Brasil, lá fora não, mas aqui no Brasil, pra quem publica de fora, né, é um mercado muito pequeno, super, tipo, vazio, assim. Então a chance de você crescer publicando livros de Natal, eu acho que é grande, viu? Voltando um pouquinho pra fantasia, a gente tem as cozy fantasies. Não sei se vocês já ouviram falar desse nome, cozy. Cozy é uma palavra em inglês pra aconchegante. É bem, tipo, gostosinho, sabe? Aquela coisa que te abraça, te faz um carinho, te aconchega mesmo. E a gente viu muito essa crescente de cozy fantasy. O que é uma cozy fantasy? A gente tem muita essa coisa de que fantasia tem esse mundo mágico e nananã, toda essa coisa. E aí, introduziram o cozy fantasy e eu acho que ele faz muito sentido em vários livros que a gente não sabia como categorizar. Porque era fantasia, mas também era uma comédia romântica, mas também não... A gente fica meio perdido sobre o que é. Um grande exemplo de cozy fantasy que eu li recentemente é A Sociedade Super Secreta das Bruxas Rebeldes. Sempre esqueço dos rebeldes, mas enfim, vou deixar a capa do livro aqui pra vocês. E esse livro é um livro de bruxa, né, que envolve ali coisas mágicas, então não deixa de ser uma fantasia, mas ele, o foco não é essa fantasia, sabe? É essa garota que ela é uma bruxa num mundo ali onde
no nosso mundo, mas as bruxas, as pessoas não sabem que elas existem, aí ela vai cuidar de 3 meninas que também são bruxas e estão tentando controlar o poder. Não tem nada muito grandioso na história, além do fato de relações humanas e bruxas acontecendo. É aquela coisa muito, tipo, relações de personagens, não é muito mundo mágico, sabe? A gente explora o poder das personagens que têm poderes, mas esse não é o foco. O foco é realmente ser uma leitura gostosa, agradável, divertida, que te abraça, que te aconchega mesmo. E eu acho que é aí que entra a Cozy Fantasy. Um dia eu vi a Rafa, ela é diretora da Galera Record e da Verus, né? Ela é editora-chefe dos 2 selos da Record. E um dia eu ouvi uma entrevista dela falando que a Cozy Fantasy veio pra ficar, com certeza, e que às vezes a gente só quer ler um livro de, tipo assim, que a personagem, ela quer ter um café mágico naquele mundo, ela quer ter um café naquele mundo e fazer croissant, sabe? Esse tipo de coisa. Tipo igual a gente leria um livro de romance de uma protagonista que quer ter um café. Tem, inclusive, o Café da Praia, eu já li. Ela tem um café e ela faz café. Romance. E aí, às vezes, a gente quer ler isso, só que no mundo mágico, onde tem, sei lá, fadas voadoras e dragões que soltam fogo, sabe? E aí, isso não se enquadraria muito no romance, porque tá no mundo fantástico, entende? Então, eu acho que o Cozy Fantasy veio pra unir, tipo, a coisa gostosinha de um livro que não tem um grande plot, apesar de que pode ter, mas que não é o foco disso, o foco é ser só uma leitura gostosa mesmo, com a fantasia e elementos sobrenaturais mesmo, e coisas que a gente gosta de ler, mas que às vezes a gente quer procurar isso numa fantasia, num romance e não numa fantasia. Faz sentido? Tem vários exemplos aí, A Maldição do Ex também, eu acho que é um livro que se enquadra muito nisso. Eu não sabia como enquadrar esse livro até eu conhecer o Cozy Fantasy, porque eu enquadrava como uma comédia romântica de bruxa. Mas eu acho que ele entra também na categoria de Cozy Fantasy, porque, tipo, ele tem o cozy, tem o romancezinho, não que o romance seja obrigatório, mas sempre tem um romance, né, em coisas que é mais aconchegante, assim, tem essa coisa fofinha, então eu acho que Maldição do Ex também se enquadra muito nisso. E eu acho que é uma coisa que a gente vai ver muito crescente, porque muitos leitores pedem por isso, de você ler uma coisa fofinha em um ambiente mágico, ainda mais depois desse crescente gigantesco de fantasia que a gente teve aí nos últimos 5 anos. Então eu acho que o Cozy Fantasy aí vai vir com muita força. Ainda bem, porque eu acho que é um gênero divertido, gostoso de ler. Às vezes você quer ler uma fantasia, mas você não quer ler aquela fantasia que vai te gastar seus neurônios, sabe? Você quer ler uma fantasia boba, só de bruxas fazendo mágica e crescendo plantas. E é sobre isso, entendeu? Outra coisa que eu acho que vai vir com tudo em 2024, gente, audiolivros. Eu tô cantando essa bola faz muito tempo. E todo ano eu torço pra que esse seja o ano, mas eu acho que esse realmente é o ano. Bato o martelo falando que esse é o ano do audiolivro por conta da Audible. A Audible é uma empresa da Amazon e ela é conhecida no mundo inteiro e ela finalmente chegou no Brasil. Ela tava ensaiando essa chegada já há alguns anos. E o que a Audible fez quando chegou no Brasil? Ela, antes de, né, se lançar aqui no Brasil, ela fez um contrato com várias editoras, com quase todas, pegou títulos dessas editoras e transformou em audiolivro. Eu acredito que não seja, não tenho a menor ideia, tá? Mas eu acredito que não seja uma coisa muito barata você produzir um audiolivro, porque tem os direitos daquela história, sem pagar um direito a mais, porque eu não sei se vocês sabem, mas uma editora comprou um livro X. Aí se ela vai lançar em livro físico, ela tem tantos direitos de lançar em livro físico. Ela comprou esse direito de livro físico, mas se ela quiser lançar em e-book, ela tem que comprar os direitos do e-book. É óbvio que uma outra editora não pode vir e comprar os direitos do e-book, mas, né, a editora tem preferência, mas ela tem que comprar também os direitos do e-book, e eu acredito que eu também tenho que comprar os direitos do audiolivro, sabe? Tem uma porcentagem ali a mais pra você publicar em formatos diferentes. Não é bem compra de direito, mas é tipo, você tem que pagar mais pra lançar em formatos diferentes. Já começa com uma grana aí, você tem que pagar um estúdio, tem que pagar ator, porque quem narra é ator, você tem que pagar edição, não deve ser muito barato. E aí uma coisa muito interessante que a Audible fez essa parceria, né? Tipo, ela chegou pro editor e falou, olha, eu quero lançar audiolivros, a gente faz uma parceria, eu produzo, e eu não sei como eles fazem pra dividir o lucro, mas com certeza tem uma divisão de lucros aí. E aí devem dividir o lucro, e aí eles ganham um pouquinho mais, porque eles produziram mais. Não sei como funciona, eu só sei que eles chegaram no Brasil com milhares de livros em português. Mas assim, gente, muita coisa mesmo, assim. Eu já li já ouvi vários audiolivros aqui desde que o Audible lançou. Então me ver cada vez mais falando disso. Chegaram com vários títulos de várias editoras. Tem até vários livros que são publicação independente do Kindle. O CEO de não sei das quantas tem vários também. Não sei como eles fizeram pra isso acontecer, mas aconteceu. Então eu acho que finalmente a hora dos audiolivros brilhar chegou. Eu acho que 2024 vai ser esse ano, ainda mais com a força da Audible. A gente tinha outras ferramentas aqui no Brasil, como por exemplo a Storytel, o Esquilo, que também tinha alguns audiolivros, mas dependia muito da editora produzir esse conteúdo e disponibilizar para essas plataformas. Não eram eles que produziam. E com a Audible não, é a Audible que se responsabiliza pela produção desse conteúdo. Então é um conteúdo exclusivo para clientes Audible,
Só que, gente, é um conteúdo gigantesco. Tipo, tudo é rio, torturado. A gente tem clássicos brasileiros, tipo, livros... O Avesso da Pele tá lá, entendeu? A gente tem com grandes nomes da televisão, sabe? Com grandes atores aí narrando. A Natália Dill narrou Anne de Green Gables. E a gente tem grandes nomes aí, nomes também não tão conhecidos. E eu acho sendo uma experiência muito divertida. Tenho gostado bastante de ouvir. Eu acho que a tendência é que cresça cada vez mais em 2024. A Audible, eu não sei qual é a previsão deles de lançarem, né? Acho que todo mês vai ter um lançamento, mas eu acho que eles estão fazendo um catálogo muito interessante. Tem livros que dá pra ver que, tipo assim, o livro vai acontecer porque tá, tipo, em breve, assim, no site. Eu ouvi Corrente de Ferro, que é o segundo livro da Cassandra Clare, eu fui, da série, né, de As Últimas Horas, e eu fui procurar o terceiro, e tava lá, tipo, tem lá a imagem, não tem a imagem, mas tem a página dele criada, então acredito eu que ele vai chegar em audiolivro também. Então essa é uma ideia muito interessante que a Audible veio. Era um mercado totalmente inexplorado no Brasil, uma coisa que... Porque a gente tem esse estigma muito grande com o audiolivro, e eu super entendo, porque a gente teve que... Quando o e-book entrou na nossa vida, a gente teve que ressignificar tudo isso, porque pra gente ler é pegar o livro e abrir a página, né? E ler com os olhos. E aí eu acho que quando o e-book chegou também foi um grande caos. Ai, não vou parar de ler livro físico. Até hoje a gente tem muitas pessoas que falam isso. Só que a gente ressignificou isso, que também ler em e-book também é ler. E eu acho que a gente tem que entender que o audiolivro vai um pouco além de leitura ou não. Óbvio que a leitura você tá vendo a mesma história, só que num formato diferente. É a mesma história que você leria com seus olhos, você está ouvindo com o seu ouvido, mas eu acho que entra numa discussão que a gente pode fazer um vídeo só sobre isso, que entra na discussão de, por exemplo, é muito mais acessível para quem tem deficiência visual, por exemplo, seja, né, parcial ou completamente não enxerga nada ou tem alguma deficiência. Imagina uma pessoa que é totalmente cega, né, não enxerga nada, como que ela vai conseguir ler, gente? Ela não vai conseguir, ela tem esse acesso à literatura muito restrito, assim, ela não tem acesso nenhum, basicamente. A gente tinha antes o que? Audiolivro de livro, tipo, de escola, assim, livro muito técnico, que algumas empresas faziam, ou, tipo, que o governo, às vezes, financiava, eram umas coisas muito específicas. A gente sempre fala de democratização da leitura, de como o livro tá caro, mas como a gente tem que fazer isso chegar na população que não tem condição e democratizar realmente a leitura, mas a gente nunca pensa nas pessoas que não podem ler com seus próprios olhos. E o audiolivro também é uma forma de democratizar a leitura. É uma forma da literatura chegar em pessoas que normalmente não chegariam. Então a gente tem que parar de ser um pouco preconceituoso quando a gente fala que audiolivro também é leitura, porque também é. Pra algumas pessoas é o único formato de leitura que existe, assim. Eu nunca tinha pensado por esse lado, e aí um dia eu conversando com a Nath, Café com Nath, ela é autora também, já falei do livro dela aqui, um dia a gente tava conversando sobre isso e ela falou tipo, cara, e as pessoas que não conseguem ler, que são cegas? As pessoas passam muita dificuldade, elas têm zero acesso à literatura. E eu falei, eu nunca pensei nisso. Não é só aquela coisa, o audiolivro não é necessário só pra, vai me ajudar a bater a meta do ano porque eu estou lavando a cozinha e tô ouvindo o livro, ou porque eu tô dirigindo e tô ouvindo o livro. Não é só pra isso, é uma forma de democratizar a leitura do mesmo jeito. E às vezes a gente não pensa por esse lado, que também é muito importante. Então eu acho que fico muito feliz de saber que o audiolivro tá chegando, não só porque é uma ferramenta que eu amo, mas é uma ferramenta que pode dar chance a milhares de pessoas que não conseguem conhecer uma história. Outra coisa que eu acho que vai ser tendência em 2023, gente, assim, isso aqui, confesso que eu não queria muito não, mas eu acho que os esquemas de pirâmide vão continuar crescendo cada vez mais, gente. Eu acho que a gente não vai ter paz. E quando eu falo esquema de pirâmide, eu quero dizer aquelas séries gigantescas que tem a série do filho, da mãe, do pai, do irmão, e aí são 5 livros, aí faz um porque é o de antes, e aí outras séries envolvendo aquilo lá, e não sei o que. Eu acho que a gente viu muito isso com Cassandra Clare, sei lá, 5, 6 anos atrás. É uma crescente, mas eu acho que agora a gente vem com peso. Eu sei que o livro solo brilhou muito em 2023. Brilhou muito, gente. Livro Fantasia Única brilhou muito no ano passado. Mas eu acho que a gente vai voltar com tudo pra esse mundinho dos livros gigantescos, infelizmente. Eu gosto, mas eu desgosto também em alguns momentos, sabe? Tem momentos que eu canso um pouco, mas eu fico curiosa, então eu tenho que ler. Mas às vezes eu tô cansada, não quero ler, porque eu já vi tanto, sabe? Mas tá tudo bem também. Mas eu acho que é uma coisa que vai brilhar um pouquinho mais em 2023. É uma coisa que a gente vai ver um pouquinho mais de força em 2024, quer dizer. Acho que as séries vão voltar a ser grandes séries longas. Principalmente séries de fantasia, eu acho que vão ser séries de fantasia muito longas. E no quesito de romance, eu acho que vai continuar nessa coisa de fazer vários livros de personagens. Isso já vem há algum tempo, né? Mas eu acho que esse ano vai voltar ainda mais. Fazer vários livros de vários personagens. Mas cada um com uma história, sem ser muito, tipo... Tem que ler um pra ler o outro, sabe? Não precisa. Ai, tô me enrolando nas ideias já. Por último, gente, eu acho que livro de autoajuda vai vir com tudo. Só que não aquele autoajuda tradicionalzão que a gente já conhece e é que a gente não lê.
Eu acho, não sei se vocês pensam isso também, mas eu penso que os autores, eles estão ficando muito inteligentes, assim, os autores de autoajuda. Eles estão mesclando a autoajuda com a ficção. Então, a gente vê muitos livros de ficção que, na verdade, eles têm um pezinho no autoajuda. Isso já vem há algum tempo já. Biblioteca da Meia-Noite é um caso. Tudo que eu sei sobre amor nem fala que é um livro de ficção, mas ele parece muito ficção. Eu falei isso ano passado, eu falei que isso ia ser uma tendência, mas eu acho que esse ano também, porque a gente tá vendo muita editora trazendo livro de não ficção. Então, eu acho que esses livros de não ficção, que são mais pro lado da autoajuda, vestidos de livro de ficção, né, que não que fingem, mas que são um pouquinho de ficção, ou que contam a história de uma maneira diferente, como se fosse uma ficção mesmo, acho que eles vão crescer muito esse ano. Vão vir com tudo. Já estão vindo com tudo já há algum tempo, mas eu acho que esse ano eles vão ganhar um espaço muito grande, porque eu vi várias editoras comentando que ia publicar esses livros, sabe? Nesse estilinho, assim. Então, eu acho que é uma coisa que a gente vai ver muito esse ano, sem falta. Eu tenho minhas opiniões. Tem livros que eu já li que eu gostei muito, tem outros que eu não gostei tanto. Então, eu acho que varia muito do autor, do que o autor quer passar, né? Da ajuda que a gente vai receber. Mas eu acho que é uma coisa que a gente vai ver com muita frequência. E eu falei que essa era a última, mas eu acabei de pensar em mais uma coisa, então eu já queria colocar aqui também. Mas isso aqui, eu zero trabalhei essa ideia, tá? Não tava no meu roteiro. Mas é uma coisa que veio na minha cabeça e eu acho interessante eu dizer. A gente tá vendo aí uma coisa de... Depois que a gente começou com o sucesso do TikTok, né? Os livros que fazem parte dessa categoria, a gente vê lançamentos, tipo assim, um atrás do outro, sem parar. E aí tem uma coisa que tá todo mundo falando muito disso, que é como o mercado literário se tornou um grande fast shop, assim. Tipo sei lá, Renner, que cada semana que você vai tem uma coleção nova, sabe? É a mesma coisa com livros. E eu não vejo isso mudando em 2024. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter lançamentos. Às vezes lançamentos que nem eram tão bons, ou às vezes lançamentos que poderiam ter sido muito melhor trabalhados. Ou lançamentos que às vezes as editoras mesmo apressam os autores para fazer aquilo acontecer. E aquilo lá poderia ter sido muito melhor desenvolvido ou feito de uma maneira diferente. Mas que por conta da pressa de lançar, a pressa do ganhar dinheiro, né? Mesmo desse fast shop aí, dessa coisa rápida, tipo um fast food, mas no caso um fast, sei lá, book, não sei. A gente vai ver muito lançamento em 2024. Não que a gente não tenha visto nos outros anos, mas eu acho que com essa ideia do fast shop, a gente tá começando a enxergar isso. Então talvez lá pro meio do ano, no final do ano, isso mude. Mas eu acho que até o meio do ano a gente vai ver, assim, esse desespero de, tipo assim, um livro acabou de lançar e já tá em pré-venda na Amazon um segundo. Igual foi com A Quarta Asa, né? Em inglês, eles lançaram Fourth Wing, deu tipo um mês, eles já colocaram o segundo livro em pré-venda na gringa, e aí deu o maior rolo, porque o livro não veio tão bem quanto deveria vir, tanto em escrita quanto em edição mesmo. A edição veio bem, pra várias pessoas veio página faltando e livro de ponta cabeça, é uma coisa que é o desespero de vender e de produzir aquilo, sabe? Então eu acho que a gente tem que também pensar um pouco no nosso consumo, e enquanto a gente tá consumindo, e nesse desespero de consumir, às vezes não precisa ser assim, sabe? Eu sei que a gente fica pedindo lançamento, coisas nesse desespero, mas a gente também tem que parar um pouquinho pra pensar. E eu sou esse exemplo caso, eu sou assim, um grande exemplo que eu tenho que parar pra pensar, porque eu sou extremamente consumista. Muito, mas, gente, eu sou muito, então eu tenho que repensar um pouco isso de vez em quando. E a gente pode trabalhar um pouco mais esse tópico, porque foi uma coisa que realmente veio na minha cabeça agora enquanto eu falava, eu quis falar aqui, mas não foi um tópico que eu produzi um roteiro sobre, ou que eu pensei pontos sobre, foi só realmente uma coisa que eu vi no TikTok, o pessoal comentando, e eu falei, nossa, eu concordo muito com isso, que o mercado editorial virou um grande fast shop, assim. Mas a gente pode vir aqui discutir isso também, se vocês tiverem interesse, fazer um vídeo só sobre isso. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que é a minha visão de um mercado que eu acompanho já há bastante tempo, mas tudo pode mudar, vocês podem concordar ou discordar, isso aí vai de cada um, fiquem à vontade. Deixem aqui nos comentários também o que vocês concordam, o que vocês não concordam, o que vocês acrescentariam, né? Outras temáticas que vocês acham que vão ser super importantes para 2024, que vocês acham que vão ser, tipo, o ano de tal coisa, comentem aqui. Não esqueçam de me acompanhar nas outras 6, eu sou Livros da Lud em todos os lugares. E se vocês quiserem comprar livro barato, não esqueçam de entrar no meu canal do Telegram, que eu posto promoção todos os dias, tá? Aqui na bio pra vocês. E se você não tiver Telegram, eu tenho esse mesmo canal no canal de transmissão do Instagram também. Então não precisa baixar o Telegram se você não tem memória no seu celular. O Telegram é melhor, tá? Vou contar aqui pra vocês. Mas se você não tiver memória no celular, você pode só entrar no canal dentro do Instagram, que eu também sempre reposto as coisas por lá. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo.